Então vamos lá, Salmo de número 133, diz assim: Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Nós estamos aí celebrando 40 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Rio do Sul. E é claro, né, conforme eu disse antes, né, dessa data, houve inúmeras pessoas trabalhando, envolvidas nessa obra. Vocês sabem muito melhor do que eu dessa história. É uma história muito interessante, muito rica. Pessoas hoje aqui, que estão entre nós, fazem parte, né, do início dessa obra, e nós louvamos a Deus por isso. E 40 anos, meus irmãos, é muito significativo. Por exemplo, o tempo que o povo de Deus passou pelo deserto, né, o tempo que eles permaneceram no deserto, quando eles saíram do Egito. Né, eles passaram ali 40 anos caminhando pelo deserto. A vida de Moisés, por exemplo, ela pode ser dividida em 3 partes de 40. Alguns autores até fazem assim, uma analogia interessante, dizendo que ele viveu os primeiros 40 anos, né, os primeiros 40 anos no Egito, achando que era alguma coisa. Depois viveu mais 40 anos no anonimato, como pastor. Olha que tristeza, né? Como pastor, e ele entendeu que ele não era nada. Os primeiros 40, ele achava que era alguma coisa. A segunda parte, nos outros 40 anos que ele viveu como pastor, ele reconheceu que não era nada. E os últimos 40 anos, que ele viveu 120, ele reconheceu que Deus é tudo, não é? Na sua vida, né? Na história, dado ali aquilo que Deus fez. Enfim, 40 anos nos falam de crescimento e maturidade. Algo que nós precisamos entender, porque quando nós crescemos, nós começamos a perceber as coisas que mais importam na nossa vida. A ideia de maturidade é justamente isso, não é? Nós crescermos, desenvolvermos e entendermos as coisas que mais importam na nossa vida. Começamos a dar valor naquilo que realmente importa. E uma das coisas que mais importam para as nossas vidas é a união. Famílias unidas, igrejas unidas, um país unido. Ó Senhor, como que nós precisamos disso? De um país unido, de um país que verdadeiramente venha refletir o que esse salmo está propondo aqui. E pensando nisso, nosso alvo aqui é olhar para o problema que eles enfrentavam naquele contexto, né, no contexto que esse salmo foi escrito, buscando também compreender os nossos desafios que enfrentamos hoje, como povo de Deus, como corpo de Cristo, e à luz desse salmo compreender a importância de continuar a nossa caminhada unidos. Talvez, quem sabe, por mais 40 anos, se Jesus não voltar até lá. A nossa esperança, primeiro, é que Jesus volte, o quanto antes. Tem um hino antigo, né, que dizia: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem me buscar. E eu vou parar de cantar, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas essa deve ser a nossa maior esperança. Mas quem sabe se daqui mais 40 anos Jesus não voltar, nós continuamos então nossa caminhada aí unidos. Muito mais do que continuar a caminhada é continuar unidos. Isso porque as nossas comunidades de hoje, as igrejas, né, a igreja hoje, em grande parte, elas não estão distantes dos problemas que Israel vivia no tempo em que esse salmo foi escrito, no que diz respeito à união das pessoas, à união dos irmãos. Alcançar uma vida em união era algo bom, necessário ao povo de Deus, bem como a igreja hoje. Esse mesmo sentimento que o salmista expressa aqui é o nosso maior anseio também. Viver
a união na família, na igreja e no país. E quando olhamos para o contexto desse salmo, nós entendemos então a alegria do salmista em expressar, né, como é bom, né, como é alegre, né, como é agradável os irmãos viverem em união. Isso porque a nação de Israel vivia constantemente dividida, irmãos lutando contra irmãos. Se você lê a história de Israel no Antigo Testamento, você vai ver isso. Como que o povo de Deus, em inúmeros momentos, viveram divididos, uns lutando contra os outros. E quando Davi, que é o autor desse salmo, assume o trono, ele vai unificar o norte e o sul. Vamos assim dizer, do Iapoque ao Chuí, né? Trazendo e contextualizando aqui. Ele vai trazer essa união, né? Ele começa a governar sobre as 12 tribos de Israel que estavam divididas, algo que nem os juízes conseguiram, nem muito menos o rei anterior, que era Saul, conseguiram fazer isso. E Davi, quando ele sobe ao trono, ele consegue então unir esses irmãos. Esse salmo, nós sabemos também que é um cântico de romagem, né? Os peregrinos, eles cantavam a caminho de Jerusalém, né? São cerca de 14 salmos que eles cantavam enquanto eles estavam peregrinando para Jerusalém para celebrar o Senhor. Eles cantavam esses salmos assim como os outros, né? Os salmos de romagem aqui. Nós não sabemos exatamente quando foi que Davi escreveu, mas João Calvino, por exemplo, ele sugere que esse salmo foi composto bem ali no início, quando Deus entrega assim, o reino, né, nos braços de Davi, agora um reino unido e não mais dividido. Né? Isso faz todo sentido, porque Davi sabia muito sobre a desunião. Ele sabia muito na sua própria pele o que era isso, o que era viver, né, uma vida rompida com as pessoas, e ele então poderia valorizar quando ele experimentava a união, né, do seu povo. Quando nós lemos esses salmos, à primeira vista pensamos que a união aqui se refere aos irmãos de sangue, dentro do mesmo clã. Claro que isso é muito bom também, mas o salmo, ele propõe a união dos irmãos da fé, o que o Gessé comentou inclusive aqui. Do povo eleito de Deus. Não se trata de uma união com os povos vizinhos naquele contexto. Davi estava celebrando a união dos irmãos da fé. Porque não adianta a gente almejar ter união com os de fora se os de dentro estão fragmentados, se os de dentro estão divididos. Inclusive, é um péssimo cartão de visita os de fora olharem para dentro e perceberem quanta divisão, né, existe. E era inadmissível para os filhos de Abraão viverem desunidos. Por isso que Davi vai dizer, olha, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Os peregrinos então que vinham, né, unidos como um só povo, eles em direção ao templo cantavam esse salmo aqui, sabendo que na união do povo vinha a bênção de Deus, do Deus único e verdadeiro. E o fato então de ter sido escrito por Davi, ele traz um significado muito importante para nós, porque o rei tinha a função de unir o povo de Israel. Não foi assim com os outros reis depois de Davi, mas o rei tinha essa função. E o povo de Israel, pela primeira vez, eles estavam unidos de norte a sul sob o governo de Davi. E para descrever como que isso era bom, né, experimentar essa união, Davi usa aqui duas figuras que nos remetem ao fluir. Né? Tanto o óleo, né, como o orvalho são elementos que naquele contexto, né, vinham de cima. O óleo simbolizando a unção dos sacerdotes, inclusive ele fala aqui, né, de Arão, e o orvalho sobre os montes, que falava sobre o refrigério da bênção de Deus. Então hoje a gente vai olhar para esse salmo, buscar nele elementos que nos falam sobre como nós vivemos hoje, a nossa situação hoje, que não é muito diferente,
né, e buscar também entender o quão importante é viver a união. Isso porque Davi vivia no meio de um povo dividido. Grava bem isso, Davi vivia no meio de um povo dividido. Porque a entrada do pecado no mundo trouxe divisão. A primeira divisão é vista, né, quando surge o medo de Adão e Eva ao ouvirem a voz de Deus, porque eles pecaram. Porque eles pecaram, houve uma separação. Então, quando eles ouviam a voz de Deus, eles se recuaram, eles se esconderam. E essa cena se repete, essa cena da divisão, da separação, se repete com os seus descendentes. Por exemplo, Caim e Abel viveram em divisão. Depois nós temos aqui a história de Abraão e Ló, eles se separaram. Nós temos a história de Jacó e Esaú. Nós temos a história de José e seus irmãos. E com Davi também não era diferente. Davi viveu no meio de um povo, no meio de uma geração que estava dividida. Em primeiro lugar, ele foi menosprezado pela sua própria família. Quando Samuel foi ungir ele rei, na visão do pai de Davi, ele escolheu os seus irmãos maiores, mais belos, mais fortes. Mas Deus escolheu aquele que era mais fraco. Eles rejeitaram Davi. Não, a gente tem mais um irmão, só que ele está lá no campo, ele é criança, ele é fraquinho, ele não serve para isso não. Mas era esse que Deus tinha escolhido para assumir o trono de Israel. Em segundo lugar, ele assumiu um reino completamente dividido após a morte de Saul, o rei anterior a ele. Em terceiro lugar, ele mesmo com suas próprias mãos trouxe divisão para sua família, quando ele se submeteu a uma situação de adultério, quando ele se submeteu a uma vida de pecado. Então Davi, o autor desse salmo, ele sabia pessoalmente como era a bênção da unidade, da união entre os irmãos. Ele também sabia que isso era um bem precioso e um bem raro, e nós sabemos disso. Porque o fato dele ter vencido o gigante Golias não trouxe união para o povo. Pelo contrário, trouxe perseguição para a vida dele, de maneira que ele teve que viver fugindo, se escondendo, com medo, né, do rei Saul. Ou seja, Davi viveu no meio de um povo dividido, assim como nós também vivemos em tempos de divisões, em tempos de fragmentações, em tempos de tribos isoladas, separadas, pessoas dos seus cantos. Se por um lado nós vivemos no tempo da conexão, por outro lado nós experimentamos um distanciamento das pessoas. Nós conseguimos fazer aquilo que nenhuma geração teve a capacidade de fazer. Nós temos a capacidade, né, extraordinária, por exemplo, de ficar numa sala repleta de pessoas onde todos estão conversando, mas ninguém conversa com aquele que está do lado. Nós temos essa capacidade. E por um lado nós nos vangloriamos que a nossa geração tem alcançado, né, um nível de tecnologia muito grande. No entanto, isso tem, né, nos separado ao invés de nos unir. Em nossos dias tem crescido muito por causa do relativismo pós-moderno, o afastamento das pessoas por vários motivos. As pessoas não querem mais se relacionar com quem é diferente, com quem pensa diferente. As pessoas querem colocar suas ideologias acima da sua própria fé. E não se relacionam com quem pensa diferente, com quem veste diferente, com quem vota diferente. São os tempos que nós estamos vivendo. Colocando as ideologias lá de fora, acima até da nossa própria fé. Em nome de um pluralismo, nós acabamos criando pequenos grupos separados uns dos outros. As pessoas não têm mais, então, essa capacidade de viver, né, com aqueles que são diferentes. Pelo contrário, nós vivemos em um mundo dividido pela cor da pele, pelo nível social, pela escolaridade. É sempre nós e eles.
há sempre uma rivalidade, e o grande problema é que isso nós acabamos trazendo isso para dentro da comunidade da fé, e acaba dividindo também. Assim como a influência pagã, naquele contexto de Davi, influenciava o povo e dividia eles, as influências também de fora acabam também dividindo a igreja. Nós vivemos então em um mundo dividido, mas Deus, por sua graça e misericórdia, trabalha para unir esse povo, meus irmãos. Naquele contexto, Deus fez isso. Deus uniu o seu povo através do reinado de Davi. Deus une o seu povo por meio do reinado de Davi. Olha o que diz em 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 1, quando Davi sobe ao trono de Israel. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles ali em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Deus começa a unir o seu povo através do reinado de Davi. Davi, mais do que ninguém, sabia na pele os malefícios de ter uma família dividida. Mas agora ele começa a experimentar as bênçãos de ver um país unido sob o seu reinado. Antes de Davi consolidar o seu reino, o povo estava dividido e com isso eles eram enfraquecidos. Esse é o problema de vivermos divididos. É que nos enfraquecemos. Não é eu e você como adversário. Somos nós, como pessoas participantes de um mesmo reino. Vocês não são meus adversários. Nós não somos adversários uns dos outros. A não ser quando a gente está lá no futebol. Não. Nós somos pessoas que participam de um mesmo reino. E ao consolidar essa união do povo, eles começaram a experimentar as bênçãos decorrentes dessa união. A bênção de Deus que vinha através de uma ação silenciosa, ela podia ser percebida sobre o trabalho deles, sobre os filhos deles, sobre a família deles, sobre a lavoura deles, todos os dias das suas vidas. Por causa dessa união. É por isso que o Salmo vai dizer, né? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, né? No final, versículo 3 do Salmo. A bênção da união aqui, ela é descrita com duas comparações que são muito vívidas, duas imagens muito nítidas. O óleo que era usado no ritual da consagração dos sacerdotes nos lembra da ação do Espírito Santo. Quando o sacerdote era ungido, quando o profeta era ungido, eles derramavam um óleo sobre a cabeça dele, simbolizando a ação do Espírito Santo. E o orvalho sobre o monte Hermon, que ele fala aqui, lembra também do refrigério que são as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando o salmista fala de Sião, ele está direcionando as nossas mentes para o lugar onde Deus tinha um encontro pessoal com o seu povo. É o que ele vai dizer, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Então essas duas comparações nos falam sobre a bênção do Senhor que é experimentada onde há a união do povo. Onde não há a união, não tem a bênção do Senhor. É o que nós concluímos. Mas onde há a união do povo, aí o Senhor derrama a bênção. Porque nós temos o mesmo propósito, nós oramos pelas mesmas coisas, nós conduzimos a igreja no mesmo sentido.
Já imaginou se no início dessa igreja ficassem questionando assim, não, a igreja tem que... Porque em alguns momentos os missionários iam para Serril, eu não sei exatamente onde que é, né? Teve o trabalho no Mosquito, os missionários foram lá em Otacílio Costa, batizaram algumas pessoas, né? Entre elas está a Miriam, né? Que eu vi lá na ata, estava conversando ali com a dona Selma, né? E muitas outras pessoas. Imagina se os missionários ficassem divididos, onde que vai ser a igreja? Talvez nós não tivéssemos aí uma igreja aqui hoje. Mas foi na comunhão, na oração, na intenção, né, do reino de Deus crescer, é que eles, né, estabeleceram aqui, né, não necessariamente aqui, né, primeiro foi lá no Canoas, né, entenderam que aqui era o lugar que Deus ordenava a bênção. Então, por causa dessa união, o povo podia cantar, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E o interessante é que essa palavra viverem, né, viver, ela tem um sentido de habitar. Ó, como é bom habitar os irmãos em união, em segurança. E essa palavra habitar, ela nos remete a João, capítulo 1, versículo 14, quando nós temos, né, o evangelista falando a respeito de Jesus. O verbo se fez carne e habitou, viveu entre nós. Cristo Jesus habitou entre nós para nos unir em um só corpo. Esta palavra não está aqui de forma aleatória. Ela nos remete àquilo que Deus ia fazer lá na frente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, unindo todos os povos num só corpo, rompendo as barreiras que separavam, porque Ele é o Rei dos Reis, o verdadeiro Rei, não é? O Príncipe da Paz, aquele que veio unir, não é? O herdeiro da promessa para abençoar todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Deus que se fez carne habitou entre nós para nos unir. Assim como Deus uniu o seu povo no reinado de Davi, ele estava falando de uma união muito maior, de uma união que iria se expandir para além das fronteiras de Israel, de uma união que iria nos congregar todos os povos, todas as raças, pessoas de diferentes níveis sociais, pessoas de diferentes culturas, em um só corpo. Porque Deus une seu povo por meio do reinado de Cristo Jesus. Muito mais do que pelo reinado de Davi, que apenas prefigurava essa união que nós temos em Cristo. Então, meus irmãos, não faz sentido vivermos como irmãos, habitar no mesmo corpo e permanecermos divididos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele vai dizer assim, capítulo 3, a partir do versículo 11, que em Cristo não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. É Ele que nos une. É Jesus no seu corpo. E aí ele continua falando assim, olha, por causa disso, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aqui vem aquela palavra assim abençoada. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, ele termina aqui, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Em Cristo não pode ter barreiras, porque nós somos irmãos uns dos outros. Não tem pobre, não tem rico, não tem preto, não tem branco, não tem a pessoa culta, a pessoa ignorante. Não tem nada disso, porque Cristo é tudo em todos. Isso era o desejo do nosso Senhor Jesus, por exemplo, quando na sua oração sacerdotal, em João 17, ele vai dizer assim, a fim de que todos sejam um.
a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Em Cristo nós somos unidos, porque Deus une o seu povo através do reinado de Cristo. Nesse sentido, nós somos responsáveis, meus irmãos, por anunciar Cristo e o seu reino nesse mundo, e a credibilidade da nossa mensagem está atrelada à forma como nós vivemos. Porque as pessoas de fora, elas não vão querer entrar num lugar onde está tudo dividido. Como é que nós pregamos um Cristo que nos une se nós mantemos separados uns dos outros? Cristo nos une através do reinado de Cristo, e a igreja, mais do que ninguém, deveria saber e pôr em prática esses ensinamentos, meus irmãos. Esse salmo, ele era cantado quando o povo estava caminhando, como celebração, em direção a Jerusalém. Eles celebrando a união dos irmãos, eles cantavam esse salmo. Rumo a Jerusalém terrestre. Da mesma forma, nós somos chamados a celebrar a união, cantando como peregrinos desse mundo, rumo a Jerusalém celestial. Cantar e viver na prática o quão bom é viver unidos os irmãos. Que alegria é viverem unidos os irmãos, porque é nessa união que o Senhor derrama suas bênçãos. Hoje, então, é um excelente dia para a gente refletir sobre a união dos irmãos, porque isso é bom e agradável. Não é bom e agradável os irmãos viverem desunidos. É bom e agradável os irmãos viverem em união. Nós somos peregrinos rumo à nossa pátria celestial, onde todos estaremos juntos e podemos, no entanto, até lá, viver aqui um vislumbre de como é bom viverem unidos os irmãos. Que Deus nos abençoe e desperte em nossos corações a necessidade de entender a beleza da união dos irmãos. Ainda que seja suportando uns aos outros, ainda que seja perdoando uns aos outros, porque isso é um exercício comum. Se nós temos problemas dentro do lar, no meio onde pessoas nasceram do mesmo ventre, que dirá num lugar onde pessoas se reúnem de diversas culturas, diversas formas de pensar. E isso é belo, meus irmãos, essa diversidade que existe dentro do corpo de Cristo. Isso é belo, isso é bom, isso é agradável, quando isso é experimentado em união. Que Deus inflame os nossos corações para viver, talvez aí por mais 40 anos, a Igreja Presbiteriana de Rio do Sul, em união. Amém.